Que honra abrir mais um webinar neste segundo dia de atividade da 24ª reunião da Regional Nordeste da FAUBAI. Sou Sônia Oliveira, assessora de Relações Institucionais da Universidade Estadual de Feira de Santana, UFES, e fui convidada por nossa coordenadora da Regional Nordeste, a professora Beatriz Gama, parceira de sempre, a ser mediadora nesta mesa redonda de hoje à tarde. Este evento foi construído a muitas mãos, né? Daremos início agora à mesa A Internacionalização da Educação Superior, as experiências exitosas, e para isso contamos com a presença de 4 ilustres representantes. Tenho certeza que beberemos da fonte a vivência do professor José Celso Freire, assessor da Unesp, do professor Márcio Vinícius, assessor da UFRN, do professor Henri Yuri de Paiva Silva, da UFPB, e do professor Odair Costa, da UFRB. Bom, antes de mais nada, eu quero agradecer enormemente o aceite ao nosso convite, aos 4 por estarem aqui hoje, de forma tão especial, né? Neste momento que atravessamos em nosso país e no mundo com essa pandemia, que nos trouxe tantos pesares, né? A morte de muitos amigos e pessoas queridas, mais de 173 mil pessoas, seres humanos e não números, que deixaram o nosso Brasil, as quais aqui eu presto humildemente o nosso sincero pesar a essas famílias e amigos destes seres humanos que tão de repente deixaram um vazio enorme nos corações de todos que acompanharam e acompanham estes entes queridos ainda nos hospitais que enfrentam, né, o desenrolar dessa doença. Fato este, muitas vezes ignorado e subdimensionado por nossos governantes. Mas seguimos firmes, fazendo a balbúrdia, né, que gostamos, levando e socializando conhecimento e pesquisa, o intuito maior deste encontro. Estamos tendo que enfrentar este diferente, este chamado, né, não normal em nossas atividades acadêmicas. E este evento é hoje, assim, atípico, né? Nossa regional ela vem registrando este encontro de forma presencial nos últimos 23 anos, sem falar ou pular nenhum ano, né? A FAUBAI Nacional realiza todo ano a sua conferência e as regionais também seguem essa trajetória, realizando momentos de debates frente às demandas de cada região específica. E não seria agora que não enfrentaríamos as adversidades apresentadas para que se fizesse registrar a realização de nossa reunião anual. Um obrigado enorme à direção da FAUBAI Nacional, que nos apoiou desde sempre. Confesso que nunca mediei uma mesa de forma remota, né, tecnológica deste jeito, mas com amor e vontade, tudo se resolve. Dando sequência e otimizando o tempo, lerei agora um breve currículo de nossos debatedores de hoje à tarde e darei na sequência a fala a eles para realizarem as suas explanações. Cada um terá 15 minutos de exposição e no final abriremos para dúvidas e perguntas e comentários. Ok? Então vamos começar. José Celso Freire Júnior, nosso querido Celso, é doutor em Informatique na Université Grenoble, na França, é mestre em Sistemas Digitais pela Poli de São Paulo e engenheiro eletricista de graduação pela UFRJ. Atualmente é professor livre-docente da Universidade Estadual Paulista, a Unesp, e ocupa a função de assessor-chefe de Relações Externas da Unesp. Foi presidente da Associação Brasileira de Educação Internacional, FAUBAI, na gestão anterior à atual de Leonor Maia, nossa nona, que estava aqui ontem, no nosso primeiro dia. Vocês viram, né, que ontem, na apresentação dela, na FAUBAI, participam os responsáveis pelos setores de relações internacionais de cerca de 250 IES brasileiras. Tivemos isso, né, exposto pela diretoria sobre as suas atividades, as atividades da FAUBAI e como se associar, e da qual esse evento faz parte do seu calendário anual. Temos também a grata satisfação de estar aqui, Márcio Vinícius Barbosa, é doutor em estudos literários pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi presidente por 2 mandatos da Federação Brasileira dos Professores de Francês, é professor associado de Língua e Literatura Francesa da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde ocupa o cargo de secretário de Relações Internacionais. Foi também secretário da Associação Brasileira de Educação Internacional, FAUBAI, na gestão anterior, né, a atual de professora Leonor, e Márcio também é diretor
do Colégio de Gestores de Relações Internacionais das Instituições Federais de Ensino Superior, a CEGRIFES, ANDIFES, e está aqui nos brindando hoje com sua explanação. Também temos nesta mesa Henry Yuri de Paiva Silva, é professor adjunto do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal da Paraíba, do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política e Relações Internacionais, com doutorado em Ciência Política, com ênfase em Relações Internacionais, e mestrado em Direito, com ênfase em Direito Econômico. É coordenador do Grupo de Estudos sobre Segurança Energética e atualmente desenvolve pesquisas envolvendo relações internacionais e energia, especialmente questões relativas às dimensões militares, econômicas e socioambientais da segurança energética. E, por último, mas não menos importante, o professor Odair Delarco Vinhas Costa possui graduação em agronomia pela Universidade Federal da Bahia, mestrado e doutorado em agronomia pela Universidade Federal de Viçosa e atualmente é professor adjunto na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. Então, queridos palestrantes, vamos dar início às suas explanações na sequência dos currículos que li. A primeira fala será do professor José Celso, e na sequência os demais podem, assim que cada um terminar, eu vou entrando aqui como mediadora e a gente vai completando esse debate que eu acredito será muito enriquecedor. Boas-vindas a todos e vamos iniciar. Professor Celso, a palavra é sua. Tudo bem? Vocês estão vendo aí? Sim. Então, boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui. Como a Suane falou, essa Regional Nordeste tem frequentemente, não frequentemente, persistentemente, todos os anos realizado a sua reunião. Esse ano, por conta da pandemia que a gente está vivendo, a reunião vai ser realizada virtualmente. Eu tenho um grande prazer de participar com vocês dessa edição virtual, tendo já inúmeras vezes da presencial. E eu vou aqui hoje contar um pouquinho da experiência da Unesp com a internacionalização. E vou falar, em particular, de algumas ações que a gente desenvolveu ao longo desses anos. Tendo um probleminha aqui com a minha apresentação, espera um minutinho só. Agora sim. Então, vamos lá. Do que eu vou falar hoje nesses 15 minutos que eu tenho? Eu vou falar um pouquinho do plano estratégico que a gente desenvolveu para a internacionalização. Acho que ele é fundamental para qualquer ação de internacionalização. Vou falar também do nosso projeto CapSprint, como é que esse plano foi a base para o desenvolvimento do CapSprint. Dentro do plano estratégico e do projeto CapSprint, eu vou falar de uma estratégia de parcerias. Então, eu vou concentrar minha apresentação na questão das parcerias e ações que a gente desenvolveu para construir essas parcerias dentro do Print e através do que a gente está chamando de alianças globais. E vou falar, para terminar, de um tópico que eu acho que é fundamental, que é a gestão da informação da internacionalização, mas com um foco no CapSprint também, e finalizo com algumas observações. Então, como é que a gente fez esse plano estratégico? O importante uma das questões importantes é que não é algo que é feito de um dia para a noite. Tá? Ele é a consequência de uma série de ações que começaram com uma conscientização da comunidade. Eu estou nessa posição já completando 12 anos, então eu tenho uma longa história, e essa história de conscientização ela começou há bastante tempo. Durante esse tempo, a gente fez 2 análises SWOT com a comunidade para identificar as questões que nós deveríamos trabalhar. A partir dessas análises, nós definimos qual é o objetivo da internacionalização para a Unesp. E eu não vou ler a definição, mas internacionalização para a Unesp é uma ferramenta para a busca da excelência. Isso que é
que a comunidade entendeu como internacionalização da Unesp. Tá? Para a gente fazer isso, a gente contou em todas as gestões com o apoio da administração superior, então, dos reitores, dos pró-reitores. Essa excelência, nós trabalhamos depois com as pró-reitorias para que cada uma delas traduzisse o que para cada uma delas é a excelência na internacionalização. Então, para a graduação, o que significa a excelência na internacionalização? Não dá, mas na. Para a pós-graduação, o que significa a excelência na internacionalização? E assim sucessivamente. Mas, ao final do desenvolvimento do plano, nós trabalhamos com alguns parceiros internacionais mais próximos numa discussão do que estávamos pensando para ter um olhar externo para aquele documento que a gente estava trabalhando e sem deixar de dar atenção às tendências da educação internacional. Então, esse plano estratégico ele foi construído e ele tem 3 pilares. Um dos pilares é a construção de talentos globais, desenvolvimento de talentos globais para a nossa comunidade. Um deles, outro, é a pesquisa. Então, através de um foco nos objetivos do desenvolvimento sustentável, aumentar o impacto social e científico da pesquisa gerada na Unesp. E o terceiro é o pilar das parcerias. E é sobre esse que eu vou me concentrar hoje. Então, as parcerias serão a ferramenta que nós iremos utilizar para que esse plano estratégico tenha sucesso, para que nós possamos atingir a excelência na universidade. Esse plano ele tem também 2 bases, um que a gente chamou de tópicos transversais, que são os diferentes tópicos que sustentam os talentos, a pesquisa e as parcerias, por exemplo, idiomas, as questões associadas aos idiomas e todas as questões associadas a indicadores. Então, como é que eu meço e eu dirijo o desenvolvimento do meu plano internacional? Eu falei, uma das grandes... Oi. Só para eu te interromper, já interrompendo, mas eu acho que a sua apresentação está travada na tela inicial, tá? Você está passando os slides? Eu estou passando. Eu vou interromper e vou voltar, tá? Tá. Ainda bem que você me avisou. Apareceu? Ok, agora tá ok. Perdão. Então, aquilo que eu tinha falado, essa figura mostra os 3 pilares e as 2 bases do Plano Estratégico de Internacionalização. E este plano, como eu comentei também, uma das decisões que a gente tomou foi adotar na universidade inteira os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável como um driver, como um objetivo a ser buscado dentro da universidade. Isso foi feito, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas hoje, por exemplo, todos os cursos têm que dizer qual dos objetivos eles ajudam a resolver. Toda a pesquisa produzida na universidade ela tem que dizer a qual objetivo ela tá atrelado. Todos os programas de pós-graduação hoje eles estão atrelados a um dos objetivos. Então, os objetivos do desenvolvimento sustentável eles se tornaram central na estratégia de colaboração da universidade. Essa decisão ela foi tomada há uns 3 anos atrás e ela tem dirigido as nossas parcerias internacionais e facilitado a discussão e a interação internacional que nós temos. Aqui eu tenho a capa do plano e um QR Code onde vocês podem abaixar esse plano e ver todas as ações, os indicadores, como é que nós estamos tratando a questão da internacionalização. Então, essa é a questão do plano estratégico. O plano estratégico ele foi finalizado antes do print, mas ele serviu de base para o print. As pessoas devem se lembrar,
para submeter o projeto PRINT, nós tínhamos que ter um plano estratégico de internacionalização. Então, o projeto CAPES PRINT da Unesp, ele foi construído fundamentado nas estratégias que estavam propostas no plano estratégico de internacionalização da Unesp. Para a construção do PRINT, nós trabalhamos muito com a questão da identificação das fortalezas da universidade. Isso é uma das mensagens que eu quero deixar. É um enorme desafio, talvez um dos... Em algumas instituições, talvez um desafio intransponível, mas nós vencemos esse desafio utilizando ferramentas de cientometria que mostravam que, efetivamente, alguns setores estavam mais desenvolvidos do que outros. Então, as fortalezas elas foram identificadas na universidade. Uma conscientização do grupo gestor sobre a questão de internacionalização abrangente. Então, para ir além da questão da simplesmente mobilidade de professor ou de aluno, com o PRINT a gente não estava buscando oferecer oportunidades de mobilidade, mas a gente estava buscando implementar o plano estratégico de internacionalização que a gente tinha proposto. E teve um foco nos grupos de excelência, quer dizer, os cursos de pós-graduação com nota 5 ou superiores. De uma forma extremamente resumida, esse é o projeto PRINT que a gente trabalhou. Mas aí o nosso projeto PRINT, a implementação efetiva dele, ela foi feita através das parcerias. E como que essas parcerias ajudaram? O PRINT ele tem dois tipos de chamada unicamente. Uma chamada é o que nós definimos como redes de pesquisa internacionais. Então, nós fizemos uma chamada e os nossos pesquisadores propunham a criação de redes de pesquisa. Então, eles indicavam as universidades com as quais nós iríamos trabalhar. Só que essa indicação ela não era livre. Eles tinham que dizer por quê, como, em que aquela instituição contribuía, como ela contribuiria para o desenvolvimento do plano de internacionalização da Unesp. Então, não era simplesmente eu vou colaborar e mandar meu estudante para lá porque eu acho que lá é uma boa instituição. Esse foi o primeiro passo. Nós demos o primeiro ano do nosso PRINT, essas redes de pesquisa internacionais. Então, essa era uma abordagem bottom-up. Os pesquisadores propunham os parceiros. Esse ano, inspirado numa experiência de sucesso que a gente tinha com a Universidade Técnica de Munique e com a Universidade de Queensland, nós fizemos um outro edital para a construção do que nós chamamos de alianças globais de pesquisa. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e essa era uma mensagem que eu queria deixar. Já essa abordagem é uma abordagem top-down, centrada no escritório de relações internacionais da universidade. Tá? E sempre a avaliação de resultados fundamentando a evolução das chamadas. Então, a partir do que aconteceu nas redes de pesquisa internacionais do ano passado, universidades puderam continuar ou tiveram que sair da rede no edital que foi repetido esse ano. O que são essas alianças globais de pesquisa que eu estou falando, então? Ela é uma plataforma para colaboração internacional com universidades de primeira linha no mundo. Então, ela é uma plataforma para oferecimento de cursos conjuntos, ela é uma plataforma para oferecimento de disciplina, de realização de pesquisa conjunta, ela é uma plataforma para busca de financiamento internacional em cada um dos países ou regiões nas quais as universidades membro estão presentes. Então, a gente teve um olhar bastante grande na construção das alianças, focando na questão de obtenção de financiamento externos. Tá? Todas as parcerias elas eram aprovadas e negociadas pela AREX, que é o setor de relações internacionais. Então, o professor ele não podia fazer parceria com quem ele quisesse. Ele me indicava, o comitê gestor discutia se aquela era uma universidade que, à luz do plano de internacionalização da Unesp, faria sentido que fizesse parte da Aliança Global, e
nós propunhamos também universidades com as quais a gente vinha negociando ao longo do tempo. E as coisas foram, através de conhecimento, convencimento e indução, nós fomos construindo essas parcerias. Uma questão fundamental é que essa era uma parceria institucional. Então, a universidade ela só participava, ela só entrava na Aliança Global se nós recebêssemos uma carta ou do reitor, ou do vice-reitor de Relações Internacionais, ou, por conta da organização de algumas universidades americanas, do diretor da faculdade que estava se engajando naquela aliança. Então, havia e há um comprometimento institucional da instituição parceira em se juntar, inclusive com que tipo de financiamento ela vai dar. Se ela vai pagar a bolsa para professor para contribuir com o print, que ela não vai cobrar a tuition dos nossos estudantes para irem para lá, e diferentes outras negociações que foram feitas. Tá? Nós decidimos que 40% do orçamento do nosso projeto vai ser destinado a essa iniciativa, e nós aprovamos 8 alianças globais que estão começando a ser implantadas. Elas foram aprovadas no final de novembro e elas estão começando a serem implantadas. Aqui estão as alianças e as universidades. Então, nós temos 8 temáticas dentro do print, nós temos 7 temáticas dentro do print, 6 alianças têm uma aliança global, 6 temáticas têm uma aliança global e uma temática tem 2 alianças globais. Tá? E vocês podem ver aqui os parceiros. Por exemplo, eu não vou ler todos, mas a gente tem Cornell, a gente tem Princeton, a gente tem UC Davis, a gente tem UBC, a gente tem Tel Aviv, Paris-Saclay, Toronto, tem o INRAE, a University of Queensland, diversas instituições. Mas aqui vocês têm um panorama geral dessas parceiras. Com cada uma delas, nós negociamos a construção dessas parcerias. Foram dezenas, eu diria, talvez centenas, não centenas, mas passou de 100 horas de negociação com os escritórios de relações internacionais, com os grupos de pesquisa para a construção dessas parcerias. Então, hoje nós temos um grupo de instituições internacionais de primeira linha que está institucionalmente comprometido com o desenvolvimento do programa Print da Unesp. Vou terminar falando de algumas das funcionalidades. Então, a gente está desenvolvendo um sistema de informação, quase um sistema de business intelligence, para apoiar o desenvolvimento do nosso Print. Nós temos, por exemplo, para cada uma daquelas 7 alianças que eu mencionei, daquelas 7 temáticas que eu mencionei, a gente tem quantos artigos foram publicados, quantos projetos foram apresentados e obtiveram captação, quantas mobilidades foram implementadas, quanta gente foi, quanta gente veio, e tudo isso através de um sistema de BI que vai pegando nos dados do nosso print, mas também no currículo Lattes, no Saival, ele vai buscando informação e vai adicionando a esse sistema de informação. Aqui a gente tem, por exemplo, por cada tema e por cada projeto, as redes de pesquisa internacional que foram criadas, os artigos que foram publicados, a revista, em qual país é aquela revista. A gente tem, por exemplo, a quantidade de redes de pesquisa em cada tema. A gente tem a distribuição de benefícios do print em cada tema. Estou mostrando alguns dados. Para onde estão indo os nossos pesquisadores e professores e estudantes? E uma integração com o Saival. Então, esse sistema está integrado com o Saival. Então, eu consigo ver o impacto e o número de publicações ao longo do ano. Se vocês verem aqui tem um breve filminho que vai mostrar como é que essas coisas estão andando ao longo do tempo. Então, dá para ver que eu tenho uma evolução dentro do nosso print,
dos resultados que o print gera. Terminando, algumas observações finais. A importância central de fundamentar as ações das relações internacionais num plano estratégico. Então, para que isso não seja feito atirar para todo lado, a gente faz tudo o que está previsto e que foi previsto e que foi construído a partir de uma discussão com a comunidade e a partir do que se busca com a internacionalização na Unesp. Esse plano ele reflete os anseios da comunidade, mas, ao mesmo tempo, ele precisa ser ousado. Quer dizer, a experiência que eu diria é que, se nós só formos refletir o plano, os anseios, a gente não vai onde a gente deveria ir, pelo menos do meu ponto de vista. Não deixar se bater pelos desafios. Um deles é convencer os pesquisadores de excelência a iniciar novas parcerias. Então, essas alianças globais, a gente tem alguns dos pesquisadores de excelência da Unesp que estão naquelas listas que vocês devem ter vistos, das pessoas mais influentes do Brasil, e convencer um pesquisador desse a se engajar numa nova parceria é algo que precisa ser trabalhado. Trabalhar com dados para apoiar escolhas e decisões. A gente paga o Saival, é um dinheiro muito bem empregado, mas caro. Quem não pode, a CAPES oferece essas funcionalidades. Eu julgo que é fundamental fundamentar o teu plano em dados. Escolher parceiros que acreditem no potencial das instituições. Aquelas universidades que eu mostrei para vocês foram as que sobraram das nossas... Não que sobraram, as que aceitaram o desafio que nós lhes apresentamos. Algumas outras não aceitaram ou não entenderam e não se juntaram a nós dessa vez. Então, é escolher os parceiros que acreditem no potencial que você vai mostrar a eles. Eu fico por aqui, espero não ter passado do meu tempo, passei um pouquinho. Tá? Obrigado, Suane. Obrigada, Celso. É sempre um prazer ouvi-lo, né, e beber da fonte da sua experiência. Nós temos o mesmo tempo de internacionalização, né? Você tem 12 anos, eu tenho 13. Entrei em 2007 na internacionalização e é um bichinho, né, que vicia, que a gente não sai mais, não cola. E, né, deixo aqui o meu agradecimento a Celso, que foi um grande mentor, né, de todas as ações da UFES em questão da internacionalização. Bom, vamos seguir na sequência. Professor Márcio, pode iniciar a sua explanação. E, por favor, as perguntas, quem está nos ouvindo, pode, no Q&A, abaixo na tela, vocês podem colocar suas perguntas aos palestrantes, que iremos ler e responder no final da quarta apresentação. A palavra é sua, Márcio. Estou vendo a apresentação, Márcio, mas você está mudo. Eu estava tentando procurar o botão que tinha sumido aqui. Desculpem por isso. Bom, a apresentação está aí ainda? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá, bom, só falta você colocar em modo apresentação. Já vai. Isso. Pronto. Acabei me confundindo todo aqui porque o botão do microfone tinha sumido. Peço desculpa. Bom, é um prazer participar novamente do encontro da Regional Nordeste da FAUBAI. Já tive o grande prazer de participar de vários outros, desde que assumi a Secretaria de Relações Internacionais da UFRN. Isso já faz uns 10 anos. E é um prazer também rever grandes amigos aqui nessa mesa e saber que tem outros amigos nos escutando também, que eu já vi pelo chat. Eu gostaria de dar um abraço a todos e agradecer a hospitalidade, ainda que virtual, da Universidade de Feira de Santana, da Universidade Estadual de Feira de Santana, representada aqui pela Suane, que também virtualmente está dando a mostra da sua grande hospitalidade, né? Nós sempre fomos muito recebidos na UFES,
na UFES e continuamos assim virtualmente. Muito obrigado, Sandra. Bom, normalmente, quando pedem para nós falarmos sobre êxitos, né, experiências exitosas, nós todos procuramos, como o Celso acabou de mostrar brilhantemente na Unesp, procuramos as nossas atividades mais relevantes para mostrar para os colegas. Eu resolvi fazer um pouquinho diferente. Eu preferi falar do êxito na adversidade. Normalmente, quando a gente pensa em êxito, a gente pensa em algumas coisas. A primeira delas, como vocês acabaram de ver a importância, né, através da fala do Celso, são as parcerias, né? Que, em suma, significa termos alunos e professores interagindo efetivamente com parceiros internacionais, fazendo coisas relevantes, né? Não é como os alunos de graduação, quando estão começando, costumam confundir os nossos escritórios com agência de turismo, né? Então, a gente tem que buscar os objetivos de cada projeto dos professores, apoiar e cuidar para que isso traga produtos que sejam relevantes para a universidade. A segunda coisa que denota êxito na internacionalização diz respeito à mobilidade, que a gente pode resumir como um trânsito permanente de professores e alunos entre instituições parceiras. A mobilidade não é um fim em si mesma, ela não significa estar internacionalizado, mas é uma grande vitrine da internacionalização, porque ela põe em movimento experiências que todos nós levamos conosco das nossas instituições, onde quer que a gente vá. E os que nos visitam fazem parecido. E uma outra coisa é a visibilidade. Tudo isso, as parcerias, a mobilidade, os projetos desenvolvidos, as publicações, tudo isso dá visibilidade para a instituição e é esse a grande ou a maior prova do êxito na internacionalização. E como que a gente faz essas coisas todas, né? No caso das parcerias, de novo eu repito, o exemplo da Unesp é fundamental para nós. É preciso que tenhamos critérios, é preciso que tenhamos ações efetivas. É muito comum fazermos parcerias, né, quando não há um objetivo explícito da instituição, quando não há um plano estratégico, e todas as universidades, pelo menos as que participaram do PRINT, têm esse documento e ele orienta as atividades de internacionalização, conosco é parecido. Então, esse plano estratégico já estabelece os critérios, o que nós pensamos da internacionalização, o que a gente quer internacionalizar daquilo que nós temos, o que a gente precisa de uma parceria internacional para fortalecer, no que a gente pode ajudar a fortalecer outras universidades também. Porque o nosso plano estratégico ele vai pelas duas linhas de ação. Tanto o fortalecimento de atividades nossas com parcerias de universidades que estão na ponta, quanto a atuação dos nossos pesquisadores em projetos que a gente costuma chamar de cooperação solidária, né? No caso da mobilidade, a gente precisa sempre de recursos, principalmente para a mobilidade out. Mas ela também não pode ser um fim em si mesma. A mobilidade out sempre, quando a gente envia os alunos, isso sempre precisa estar atrelado a um retorno da universidade para onde a gente vai estar mandando o aluno. Então, na verdade, a mobilidade ela é bem-sucedida quando está atrelada a um verdadeiro intercâmbio. Por quê? Os alunos que a gente manda para o exterior não contam para a nossa internacionalização. Eles vão dar um retorno para a internacionalização em casa, quando voltam, eles dão visibilidade, mas o processo de internacionalização é mais visível quando somos procurados pelos parceiros, né? Quando recebemos alunos, quando recebemos pesquisadores. Isso mostra que a universidade está na mira, vamos dizer assim, das outras instituições, né?
E a visibilidade, ela precisa se pautar em projetos bem elaborados, projetos que tenham objetivos claros para aquilo que a instituição pretende, mas eles precisam também de incentivos. Não basta nós buscarmos é preciso ter proatividade para buscar fomento fora da universidade, principalmente nesse período que nós estamos vivendo, mas a universidade precisa também dar amostras dos seus incentivos à internacionalização. Nem sempre isso é feito com dinheiro, mas é feito com um processo de institucionalização que envolva os parceiros internos nas atividades propostas, né? Sem isso, a internacionalização vira só uma atividade do escritório de relações internacionais, que sozinho não vai longe. A gente tem que sempre pensar na instituição. Bom, sempre que se fala em êxito, se pensa também em inovação, a ponto de esse conceito ter se transformado no quarto pilar da educação, né? Juntamente com o ensino, a pesquisa, no caso das universidades brasileiras e latino-americanas em geral, a extensão também, que em outras universidades mundo afora não aparece muito, tem aparecido mais agora por causa dos ODS, né? Mas é preciso pensar também no passado, né? Nós só avançamos se inovamos? Basta inovar para ter sucesso, né? Então, esse tipo de raciocínio tem me ocupado bastante. Eu estou participando aqui na UFRN de uma comissão ligada ao nosso plano gestor, o plano gestor da atual gestão, que é uma comissão que está estudando práticas inovadoras, práticas pedagógicas inovadoras. Então, essa questão tem sido bastante discutida. Quando é que nós inovamos? O que é inovar? Basta verificar o que está acontecendo no mundo e fazer igual para inovar? Isso é inovação também? Ou é uma simples atualização? Via de regra, inovação é aquilo que responde a uma necessidade, a um problema nosso, não é? E que nós resolvemos de uma forma criativa, de uma forma que não tem precedentes, né? A inovação em si é uma ideia tão antiga quanto o conhecimento. O conhecimento só avança com a inovação. Mas, ao mesmo tempo, as inovações do passado não morrem. Então, a gente precisa sempre estar de olho no passado também, porque muitas vezes o que resolve o nosso problema não é uma coisa mirabolante que nós criamos, mas uma coisa que já vem na tradição e que pode ser aplicada de uma forma melhor. Por isso eu resolvi lembrar com vocês do nosso percurso, pelo menos nos últimos 10 anos, que é o tempo que eu venho acompanhando a internacionalização no país de uma forma geral, sobretudo através da FAUBAI e das outras redes das quais a gente participa. Nós conseguimos, esse tempo que eu estou atuando coincide mais ou menos com a criação do programa Ciências Sem Fronteiras. Esse programa nos deu uma visibilidade grande no exterior e trouxe alguns efeitos colaterais benéficos para as universidades, mas esses efeitos não estavam nos planos desse programa, né? A concepção do programa em si não visava diretamente a internacionalização das instituições brasileiras. Ela visava a internacionalização dos nossos alunos, na verdade, né? Que foi um pouco o que aconteceu. Tivemos retorno assim mesmo, mas poderia ter sido melhor. Entretanto, esse programa... Oi? Oi, Suane? Bom, esse programa, então, foi de uma importância capital para as universidades em geral, porque todas elas passaram a ter uma representação através do setor de relações internacionais que possibilitava, pelo menos, a discussão das questões de internacionalização em cada instituição. E ela fomentou também, ou fortaleceu, em alguns casos, as associações, por exemplo, das universidades federais em torno do CEGRIFES, das estaduais e municipais em torno da ABRUEM, dos IEFs em torno do CONIF e por aí afora.
nós tivemos, através da FAUBAI, uma inovação bastante importante com relação às conferências internacionais, como a NAFSA, o IAE na Europa, que foi a forma como nós passamos a participar dessas feiras. Não que o Brasil não estivesse presente antes, mas estava através de participações individuais de algumas instituições ou de alguns setores do governo, como o setor de turismo, mas não havia algo que mostrasse que o Brasil tinha um projeto de internacionalização. E a FAUBAI atuou muito nesse sentido, conseguindo reunir algumas instituições governamentais e não governamentais em torno do nosso famoso stand, que teve muito sucesso durante várias edições, tanto da NAFSA quanto do IAI. Também outro feito da FAUBAI, que apoiou bastante algumas instituições, foi o lançamento do Study in Brazil, que era uma feira voltada para os estudantes, né, que a FAUBAI lançou em parceria com as embaixadas brasileiras, aproveitando a nossa presença nos eventos internacionais maiores. Uma outra forma de apoio que nós tivemos e que foi bastante importante foram os guias, tanto da FAUBAI quanto da FAUBAI em parceria com o British Council, por exemplo, dos quais as colegas da direção atual falaram ontem, mas também teve um guia importante do Ministério das Relações Exteriores, que foi o Mundo Afora, onde eles reuniram informações sobre todos os países, sobre a educação superior em todos os países em que o Brasil tinha representação, ou tem representação diplomática. Uma outra coisa importante foram as redes, né? Várias redes foram criadas, como logo que eu entrei na internacionalização, foi para participar de uma tentativa de criação de um programa de mobilidade no Mercosul, financiado pela União Europeia, que foi uma escola para muita gente que participou. Mas há outras redes bastante atuantes, também são importantes, como o Grupo Montevidéu, como o Grupo Tordesilhas, o Grupo Coimbra, que agora mudou de nome, né? E essas redes são importantes porque elas mutualizam os nossos esforços, né? E a gente não trabalha a esmo. Outra coisa importante foi o print que resolveu alguns problemas que a gente tinha no Ciências Sem Fronteiras, principalmente esse de internacionalizar de fato a instituição e não ser simplesmente uma atividade de internacionalização. Ainda que restrito, o print continua dando visibilidade à internacionalização da educação superior brasileira. Também temos algumas formas de apoio externo, né, de programas que beneficiam os nossos alunos. Isso também foi importante e continua sendo, embora muitas instituições, como, por exemplo, o Banco Santander, tenham diminuído o investimento nessa área. E, finalmente, o programa Idiomas Sem Fronteiras, que foi ligado ao Ciências Sem Fronteiras, mas que teve uma sobrevida maior que a do próprio programa, porque ele trata de uma questão de base para a internacionalização, que é o aprendizado e a proficiência em línguas estrangeiras. Felizmente, esse programa, que foi descontinuado pelo Ministério da Educação, foi adotado pela Andifes e atualmente ele está em fase de implantação, com ideias bastante inovadoras também, que eu acho que vão nos auxiliar muito nos anos que vêm por aí. Então, esse é um pequeno balanço do que a gente já tinha de avanço, do que já tínhamos de êxito, alguns dos êxitos pautados também por pequenos fracassos, mas que fizeram a internacionalização do país avançar até aqui, né? Quando foi que isso começou a piorar, né? Através dessas duas crises que a gente está vivendo já há alguns anos, né? Tanto a crise política, que descontinuou muitas ações, que tem desacreditado muitas instituições, né? E também, infelizmente, a crise econômica, que tem cortado os nossos orçamentos, tem
negligenciado com a educação de uma forma geral e não apenas a educação universitária, infelizmente. Nesse contexto todo, ainda vem a pandemia, né? Então, a gente tem 2020 como um marco meio funesto. Soane falava no início das pessoas atingidas por esse vírus. Infelizmente, o número é excessivamente angustiante para nós, né? Principalmente diante da nossa pouca reação com relação a essa questão. Mas, na questão do ensino, aconteceu o que estamos experienciando aqui agora, né? Nós fomos todos colocados em telas, né? Então, essa é a nossa realidade hoje, e aqui, nesse contexto, é que eu cheguei para me perguntar como responder a esse título dessa mesa redonda, né? O que é ter êxito agora? Como que a gente pode ter experiências exitosas nessa situação? Primeiro, nós tivemos algumas respostas imediatas à pandemia, né, que também denotaram, em muitos casos, um sentimento de inovação, porque nós precisamos nos adaptar para resolver imediatamente alguns problemas. Primeiro, o problema do isolamento, né? Todos nós precisamos aprender em menos de um mês a trabalhar em casa, o que não é uma coisa evidente, todos nós sabemos disso, sabemos o quanto é cansativo e, às vezes, nos esgota mesmo trazer os escritórios para casa, né? Trazer as salas de aula para casa. Isso tudo não é uma coisa simples, né? Mas temos respondido. Tivemos nas universidades federais o grande problema da falta de aparelhagem, né? de falta de tecnologia por parte dos alunos e de alguns professores também, da falta de acesso à internet. Isso tudo tem sido resolvido, nem sempre a contento, mas os problemas já estão bem menores. A gente tem conseguido levar agora a termo os semestres, pelo menos aqui na UFRN, estamos fechando o primeiro semestre. No ano que vem devemos ter 3 semestres, né? E ainda com um novo problema que surgiu hoje, que é a nova portaria do MEC, determinando a volta ao ensino presencial, né? Vamos ter que inovar novamente diante dos poucos recursos que temos para dar essa atenção necessária tanto às instituições quanto aos indivíduos que não têm recursos para atividades, não tinham recursos para atividades remotas e não vão ter agora para os EPIs necessários para receber as pessoas de volta nos nossos espaços de trabalho. Bom, outra coisa que aconteceu como resposta imediata foi o envolvimento das universidades brasileiras diretamente no combate à pandemia, o que foi uma coisa bastante digna de elogios, porque com os poucos recursos que tivemos, pudemos atuar na produção de álcool em gel, no atendimento com testes de Covid. Isso tudo mostra como as universidades estão próximas da comunidade, próximas dos problemas da comunidade e prontas para resolver isso, né? Esse cenário nos faz perguntar, né, como continuar inovando, né, por detrás das nossas máscaras agora, né? Algumas ações têm se mostrado, e aqui eu vou passar bem resumido, como ações de apoio à nossa atividade nesse contexto. Por exemplo, algumas ações que o Segrifes está desenvolvendo, principalmente a de levantamento de dados nas instituições federais e a proposta de mobilidade internacional, que ainda é uma proposta, mas que espero que vá passar pela Andifes e que os 2 projetos sejam implementados, porque eles vão representar um apoio importante para todas as universidades federais, com possibilidades de expansão para as universidades de outros setores, né? Os outros setores da vida universitária. Os webinários da FAUBAI também têm sido um apoio importante, né? E a grande oferta de eventos que nós temos hoje é muito maior do que o que nós tínhamos nos tempos normais, né? Normais entre aspas. Maior, com grande qualidade e com baixo custo. Isso tem sido um apoio bastante importante. E temos a retomada do programa
Idiomas Sem Fronteiras pela Andifes agora, com uma proposta inovadora que inclui um curso de especialização. Bom, para não ficar sem falar do que todo mundo fala quando o assunto é esse, temos também algumas coisas feitas na UFRN. Eu procurei me ater apenas aqui ao que tem a participação direta da SRI. Nessa necessidade de apoiar os alunos, nós conseguimos apoiar financeiramente, pelo menos para alimentação, além das bolsas que os alunos já tinham, alguns alunos estrangeiros, todos aqueles que permaneceram em Natal têm esse atendimento, inclusive os alunos do pré-PEC-G, que a rigor ainda não são alunos da universidade, mas nós estamos conseguindo apoiá-los também. Com relação à pesquisa, temos alguns professores participando de grupos internacionais em busca de vacinas, né, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. E temos participado de redes, mas procurando concentrar os nossos esforços e os nossos investimentos naquelas redes que têm um retorno mais próximo dos nossos projetos. E aí eu destacaria duas ações, uma que ainda está iniciando, que é a mobilidade da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que é pequena, mas que é importante para o nosso plano estratégico de internacionalização, porque ela fomenta bastante a cooperação solidária. Né? Mandar os nossos alunos para os países de língua portuguesa é importante para que a gente aprenda também com as soluções que eles encontram para os problemas deles, né? Que são muito parecidos com os nossos, principalmente na região Nordeste. E uma rede da qual a gente participa e que tem dado resultados bastante interessantes é a World Technology Universities Network, que foi criada pela Universidade de Bradford e tem universidades do mundo todo, da Austrália, do mundo árabe, da Europa, da África, da Ásia, do Japão, da China, do Japão. E é uma rede que faz o seu encontro anual, como todas as redes, tem o seu congresso anual. Ela já tem 3 anos, mais ou menos, mas ela é toda estruturada em torno dos objetivos do desenvolvimento sustentável e é bastante preocupada com as questões que preocupam também a UFRN, como as questões de equidade de gênero, como a aplicação dos ODS, que também na UFRN a gente já tem como algo institucionalizado, inclusive no nosso sistema. A gente não faz nada que não esteja ligado a um ODS, né? Isso é um pouco fruto da participação da professora Ângela, nossa reitora anterior, na implantação dos ODS nas instituições brasileiras. Ela representava a Andifes nesse grupo, e o professor Daniel continuou esse trabalho e criou essa forma de nós, já no nosso sistema sistema integrado de gestão e de gestão financeira e acadêmica, nós já linkarmos aos objetivos todas as nossas atividades. Além disso, essa rede promove o intercâmbio de pesquisadores. Nós recebemos pesquisadores dessas universidades participantes e enviamos também pesquisadores para elas. E a última coisa que eles criaram recentemente foi um concurso entre alunos, concurso de projetos inovadores ligados aos objetivos específicos, projetos online, e a UFRN participou com 50% das inscrições, né? Foi uma coisa que foi bem aceita pelos nossos alunos, vários grupos se formaram para isso, e tivemos um segundo lugar no ranking das universidades dessa rede toda, né, de todo mundo. Bom, essas são as nossas ações que eu daria maior destaque. Estamos também com editais abertos do Print, principalmente para atração de alunos, né, nesse momento. Tem um edital para atração de alunos estrangeiros para os nossos programas que participam do Print, mas continuamos na SRI preocupados também com a institucionalização da internacionalização, não apenas na pós-graduação, mas em toda a universidade, né? É um trabalho que é árduo,
que às vezes, como nessa situação que a gente está vivendo, é bastante difícil, mas que continua dando a grande satisfação de vermos resultados muito bons, tanto para a instituição quanto para a comunidade acadêmica, né? Tanto professores como alunos, e em menor escala, mas estamos trabalhando para aumentar também os servidores, né? Bom, é isso. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu que agradeço. Obrigada, Márcio, pela exposição. A UFRN sempre sendo modelo também de ações, né, que a gente pode considerar exitosas, né, para a gente socializar nesse mundo que estamos hoje. Precisamos de boas ações para a gente se espelhar, né? Agora teremos a fala de professor Yuri, né, o nosso astronauta literata. Ele vai expor aí nos próximos 15 minutos. Então, a palavra é sua, professor Yuri. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro, né, e sinta-se em casa. Grande Soane, grande Beatriz, o Nordeste e o Brasil inteiro devem muito a vocês. Parabéns pela iniciativa, né, pelo ímpeto, né, de não permitir que, mesmo diante dessas circunstâncias extremamente adversas que estamos vivendo, né, o famoso encontro da FAUBAI Nordeste deixar de ser realizado, né? Então, salva de palmas para o trabalho de vocês mais uma vez, né? Muito, muito, muito obrigado pelo convite, né? Desejo, como de costume, também uma boa tarde a todos, e como faço minhas palavras no início também, essas palavras iniciais de agradecimento não são questões formais, meramente formais, mas um sincero e franca expressão de gratidão e de justiça também ao trabalho que é feito por vocês, por todos nós, digamos assim, também, para a promoção da internacionalização do nosso país, né? Não posso deixar também de me solidarizar também com suas palavras iniciais diante dos momentos difíceis que todos nós estamos passando, né, diante dessa pandemia, e considerar também que, antes de tudo, temos que, diante desses desafios, fazer como estamos fazendo agora, transformar como diz um brocado, né, budista, né, transformar o veneno em remédio, e avançar diante dos desafios que estão sendo postos agora, sempre com respeito à dignidade humana e aos seres vivos, de maneira geral, como ponto de partida, né? Então, meu nome é Yuri Paiva. Essa questão do nome já é uma historinha na minha vida também, né? Esse Henry, já que você falou, agora eu vou contar. Esse Henry, minha mãe viu o nome Henry Kissinger num livro, aí disse, esse Henry eu gostei. Aí depois chegou no Y, personagem da década de 60 e 70 era o livro. Chegou no Y, encontrou o Yuri, aquele Yuri Gagarin. Aí ela fez, em 1978, um Ode à Guerra Fria, ou um exercício de premonição. Esse menino era trabalhar com relações internacionais, e como bom moçoroense, dar-lhe um nome, Henry Yuri de Paiva Silva. Diz que essa parte final eles acordaram desse sonho, né? Botaram o nome estranho, né? Bom, então eu falo aqui diretamente de João Pessoa, a capital dos paraibanos, né? Onde o sol, até onde vi agora há pouco, predomina, né, entre nuvens. É uma satisfação muito grande, mais uma vez, estarmos aqui juntos. E venho trazer aqui algumas notícias sobre uma iniciativa que vem se constituindo desde o ano de 2019. Só dizer também saúde, obviamente, a todos aqueles que estão comigo, o nosso eterno mestre, salve, salve Celso, o querido Márcio, daí também, né? E a todo o pessoal também dos bastidores que nos ajudam aqui a estar com a técnica e os elementos de áudio e vídeo funcionando perfeitamente. Bom, então, como eu dizia, né, falando aqui diretamente de terras paraibanas, trago aqui para vocês hoje uma notícia de uma iniciativa. Olha, não é culpa minha não, sabe? Mas digamos que ela é inédita e inovadora, né? Que trata-se da União das Universidades Federais do Nordeste, né? É uma iniciativa
que parte, que eu desejo, que eu vim aqui hoje para mostrar um pouco de como ela tem acontecido, né? Então, é uma iniciativa então, que se encontra caracterizada por alguns elementos, né? Então, primeiro, ela é uma união das universidades federais do Nordeste, como eu falei anteriormente, né? O Nordeste que hoje, vou dizer a vocês, né, aqui com alguns dados que eu peguei, né, do censo e outras referências, conta com mais de 56 milhões de habitantes. Sim, eu não preparei os slides porque eu estou com problemas técnicos aqui na minha máquina que nos impede, né? Então, o Nordeste tem uma população de mais de 56 milhões de pessoas, né? Ela conta atualmente com 18 universidades federais, mas tem mais duas que estão chegando, que é a Universidade Federal do Agreste em Pernambuco e a Universidade Federal do Delta do Parnaíba, no Piauí. Tá? Então, nós temos 18 universidades, chegando a essas duas, chegaremos às 20, né? Atualmente, o Nordeste ele conta, né, com 343.205 cursos de graduação, tá? 343.205 cursos de graduação. Além disso, contamos, né, com alunos concluintes no ano de 2019, né, de 37.264 estudantes. Mas trago mais alguns dados aqui para mostrar a questão e o papel do Nordeste nessa discussão que eu venho trazendo aqui. Estou trazendo aqui para vocês. Vou só trazer mais alguns dados. Que agora, obviamente, o computador está me atrapalhando um pouco, mas ele não será páreo para mim. Tá? Temos também hoje, né, nas 18, né, quase 20 universidades federais, mais de 29 mil professores, né? Sendo que desses, né, 20 mil são professores com doutorado. Né? E uma última informação aqui para dar dimensão do cenário em que estamos discutindo. Né? Contamos hoje também que, além de mais de 29 mil professores, mais de 28 mil servidores técnico-administrativos. Aqueles primeiros números que eu falei de 29 mil são de servidores docentes. Né? Além disso, né, o Nordeste hoje ele reúne também um orçamento, né, das universidades, todas as 18 gira em torno de mais ou menos 10 bilhões de reais, e vocês sabem também que grande parte desses recursos são insuficientes para dar conta de toda a demanda que nós temos, em especial o atendimento não só das questões de ordem científica e acadêmica, mas também aquelas que dão suporte e sustentabilidade social, né, e o apoio e assistência aos alunos para que eles consigam, de alguma forma, promover as suas atividades, tornando, né, um ambiente sempre inclusivo, colocando buscando a questão da igualdade de oportunidades como um dos seus fatores, né? Além disso, né, estão aqui nas universidades federais do Nordeste, né, segundo o ranking do Tribunal de Contas da União, né, entre as 6 primeiras universidades, as 68, acho que temos hoje universidades federais, no ranking de governança e gestão pública, o ranking de governança e gestão pública do Tribunal de Contas da União, nós temos a alegria de ter o Nordeste, né, com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ocupando o 3º lugar, né, a querida Universidade Federal Rural de Pernambuco, ocupando o 4º lugar em níveis de gestão e governança pública, e a Universidade Federal da Paraíba, ocupando o 6º lugar no ranking de universidades federais, no que se refere aos índices de governança e gestão pública, né? Então, vejam só, a partir desse cenário, nós vemos que as universidades federais do Nordeste, né, elas têm uma perspectiva, né, ou têm um grau, né, seja de recursos humanos, financeiros, como materiais que são mobilizados dentro dessa região para levar, né, o desenvolvimento não apenas da ciência, não apenas da academia, mas também o desenvolvimento social. Tá? E aí, dentro desse contexto nordestino, como eu estava falando inicialmente, houve, a partir de 2019,
por iniciativa dos reitores e reitoras das universidades federais. Essa iniciativa é no âmbito da RENE, que é a Regional Nordeste, da Associação Nacional de Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior. Essa união, essa rede, a primeira característica dela, ela é que é uma iniciativa que é promovida pelos reitores e reitoras das universidades federais, que estão ligados à Ambifes, cuja denominação desse grupo de reitores é RENE, né, que é a Regional Nordeste da Ambifes, né? Então, essa é a primeira característica dessa união, né? Essa união, ela partiu em 2018 com uma proposta apresentada pela professora Margarete Diniz, então reitora da Universidade Federal da Paraíba, que apresentou ao representante da RENE, né, aquele que, digamos assim, o presidente da RENE, né, o representante da RENE junto à Ambifes, a proposta de uma cooperação das universidades federais, inspirada nos ideais humanistas de um japonês chamado Daisaku Ikeda, né, que é fundador da Universidade Soka do Japão e promove ações que envolvem a cultura de paz, a educação humanista e a promoção também da cultura em todo o mundo, né? Inspirada numa proposta do Dr. Ikeda, a professora Margarete, numa carta que ele manda anualmente à ONU, o Dr. Daisaku Ikeda falava sobre a possibilidade das universidades serem uma referência para o desenvolvimento, para a promoção dos ODS, né? Então, ela chegou a essa promoção, disse, vamos entrar em sintonia com essas ideias do Dr. Ikeda e, a partir disso, vamos fazer com que as universidades federais do Nordeste se unam ainda mais e, como diria eu disse para o doutor e também professor Daisaku Ikeda, façamos isso em torno dos ODS, né? Então, ele levou essa proposta ao professor Ângelo Antonioli, que era o reitor da Universidade Federal de Sergipe, que apresentou aos demais reitores das universidades federais do Nordeste, que acataram essa decisão e decidiram fazer uma conferência internacional no dia 24 de agosto do ano passado, na Universidade Federal Rural de Pernambuco, onde conseguimos reunir os representantes de todas as 18 universidades, contando ali com 15 reitores e vice-reitores, algo que não tinha acontecido na história ainda, reunir tantos reitores e vice-reitores no mesmo evento, né? Então, a primeira característica dessa iniciativa é que ela parte dos reitores no âmbito da RENE Ambifes e ela tem como finalidade o quê? Promover o Nordeste como destino acadêmico internacional, tá? Seja para a percepção de recursos humanos, financeiros ou materiais, né? Então, o objetivo maior dessa união é tornar o Nordeste, dar essa visibilidade, e o ponto de partida para a promoção do Nordeste seria o quê? Dar visibilidade ao trabalho realizado pelas universidades federais do Nordeste em dois aspectos. Na promoção dos objetivos do desenvolvimento sustentável, como mencionou a professora Margarete, inspirada pelo Dr. Ikeda no início, que é um fator que une todas as universidades, porque todas elas trabalham com os ODS, eu vou explicar um pouco melhor mais adiante, e em torno de tecnologias sociais, que são aquelas tecnologias que são desenvolvidas no âmbito das universidades e que atingem diretamente a sociedade, promovendo o empoderamento, inclusão e transformação da sua realidade, né? Como são diferentes realidades das universidades, né? Nós temos aqui no Nordeste, e essa característica acho, de todo o Brasil, né? Talvez se a gente fosse para a hard technology, a gente teria talvez uma certa dissonância e talvez não conseguisse captar um elemento de unificação de todas. Então, se decidiu dar essa visibilidade a partir dos ODS e da tecnologia social. Então, o que as universidades fazem no âmbito do ensino, da pesquisa, da extensão, da gestão, da inovação e da cultura universitária que envolve os ODS e as tecnologias sociais? Então, a partir de um mapeamento que seria realizado isso, nós faríamos com que esses elementos, né, se tornassem fatores atrativos de parcerias, né? E aí vem uma quarta característica da iniciativa, que é promover a cooperação articulada com instituições estrangeiras, né, ou internacionais, né, que no caso, em específico, a gente já tem, vou dar algum exemplo aqui, com a ONU e outras instituições de ensino superior
mas isso fazendo de forma articulada. Né? Estou vendo como é que está o meu tempo, 15 minutos. Né? Nessa perspectiva, né? Então, caracterizada por uma ação a partir dos reitores, que tem a finalidade de promover o Nordeste como destino acadêmico internacional. O ponto de partida é a ação dessas unidades, dar visibilidade às ações dessas universidades nos ODS e nas tecnologias sociais, buscando parceria com organizações e outras instituições estrangeiras para promover isso, né? Dessa visibilidade. O que nós conseguimos, né, até agora, a partir dessa integração? Né? Na conferência realizada, na primeira conferência realizada em 24 de agosto de 2019, né, foi decidido que as universidades federais do Nordeste deveriam se filiar à iniciativa Impacto Acadêmico da ONU, que tem um compromisso de promover os ODS. Né? Então, naquela oportunidade, nós tínhamos 3 universidades apenas que faziam parte da UNAI, que é essa iniciativa da ONU. Né? Passado um ano, realizada a conferência no mês de outubro, a segunda Conferência Internacional das Universidades Federais do Nordeste, nós conseguimos que todas as 18 estivessem filiadas a essa iniciativa da ONU, trazendo uma repercussão, né, seja no ambiente da própria ONU, como mostrando um alinhamento que até onde a gente tem notícias, nenhuma outra região do Brasil tem todas as universidades federais alinhadas a essa iniciativa da ONU. Né? Um ano depois, a gente conseguiu também um excelente resultado. Né? Nós conseguimos avançar nas ações de mapeamento e compreensão da incorporação dos ODS pelas universidades federais. Né? E aí a gente está, inclusive, preparando um anuário, que é um objetivo para o próximo ano, que agora estamos sob a gestão, a representação do professor Daniel Diniz Melo, o reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que está à frente agora da RENE, né? E nós estamos fazendo um anuário onde nós estamos percebendo que nossas universidades federais do Nordeste elas têm diversos modelos de incorporação dos ODS ao seu trabalho, seja no âmbito das iniciações científicas, das extensões, e no próprio ensino e na gestão, inovação e cultura universitária. Né? Então, os ODS estão sendo implementados claramente, né? E a partir disso também, o que nós temos observado? Que nós temos diferentes modelos. Algumas instituições ficam com a Pró-Reitoria de Planejamento, outras fazem isso através de núcleos de política, núcleos específicos, outras criaram institutos para tratar dessas questões dos ODS e de tecnologias sociais. Então, a gente está fazendo, né, um mapeamento e, a partir daqui, nós vamos avançar, né, na expectativa de modelos, né, específicos e, mais importante, além disso, né, estão trabalhando, mas, inclusive, como o Celso falou, a importância dos sistemas computacionais, para que a gente tenha esses dados que permitam a gente realizar de maneira adequada o planejamento e a execução de ações articuladas, né, dentro dessa cooperação das Universidades Federais do Nordeste. E nós temos hoje, por exemplo, o SIGA, o Sistema de Gerenciamento das Atividades Acadêmicas, né, que serve várias universidades federais e outras instituições, já tendo inserido dentro de, por exemplo, formulários de submissão de iniciação de projetos de iniciação científica e submissão de projetos de extensão, já marcadores dos ODS. Então, a gente já consegue mapear como é que está sendo o trabalho, né? Algo que é feito hoje, que já tem o SIGA, que é disponibilizado pelo FRN, quer dizer, que é disponibilizado, que é o pai, a mãe, né, digamos assim, do SIGA, né? Mas a Universidade Federal da Paraíba já fez um modelo alternativo, né, porque não tem a licença do SIGA, né? E, além disso, né, então nós estamos avançando, né, nessa parceria, né, nesse mapeamento, e nós estamos fazendo com que o Nordeste do Brasil passe a ser uma referência, né, de incorporação dos ODS. Né? Já passando para o fim aqui, que o meu tempo já chegou aos 15 minutos, né, eu gostaria apenas de utilizar mais 2 aspectos que nós conseguimos avançar. Né? Além disso, nós estamos estabelecendo parcerias e coloque direto com o PNUD, né, da ONU, que damos participação de seus representantes em nossos eventos, e estamos construindo uma agenda de trabalho conjunta para trazer a ONU para dentro das nossas instituições e também levar as nossas instituições para o âmbito da ONU, algo que já acontece, mas, na verdade, a gente quer reforçar. E, além disso, nós estamos realizando uma parceria já que tem se desenvolvido agora com a Universidade Soka do Japão, o Dr. Daisaki Ikeda, que é o inspirador de toda essa iniciativa, né? É o fundador, e nós estamos já trabalhando numa ação de cooperação, onde tivemos a adesão de 18 universidades federais com um plano de mobilidade, com uma ação de cooperação em mobilidade, em que a gente está
nessa perspectiva, em criando modelos, por exemplo, que a gente vai propor agora de diálogos Brasil e Japão, para saber como se desenvolve o ensino e a pesquisa aqui e lá, como se desenvolve os programas e critérios de mobilidade acadêmica aqui e lá, e, em terceiro lugar, também saber como são os processos de assistência ao pesquisador e ao estudante nas relações Brasil e Japão, né? Por fim, gente, não posso deixar de dizer que o mais importante nisso tudo é vermos as instituições buscando trabalhar unidas, né? E mostrando, dessa forma, a capacidade que nós temos de potencializarmos as nossas ações quando há uma ação conjunta. Eu estive no GECUB no ano passado e levei um materialzinho, né? A gente está preparando um materialzinho que a gente consegue, a partir de por exemplo, de um de nós que esteja num evento internacional, ele conseguir levar um material e apresentar todos os nossos universitários, né? E a gente sabe, né, que essa união ela vai certamente nos trazer ainda mais resultados para o progresso da ciência a partir do Nordeste e para o progresso social com a construção de uma ambiência de paz e justiça social. Isso dá sentido a tudo e esse é o nosso propósito maior. Muito obrigado pela atenção, gente. Obrigada, professor Yuri, né? Bom ver tantas ações positivas na UFPB, né? Já estamos chegando na última apresentação, eu acho que já temos perguntas aqui envolvendo o seu relato, mas vamos deixar para o final. Bom, agora, muito obrigada, tá? Agora vamos ouvir o professor Odair, da UFRB, e a sua experiência exitosa lá na nossa universidade conterrânea, aqui pertinho da gente, no Recôncavo Baiano. Bem-vindo, professor. A palavra é sua. E obrigado, Suane, obrigado à FAUBAI Regional pelo convite. Eu gostaria de saudar os colegas da mesa, né, da importância, né, de trazer um pouco lá da nossa experiência, né, com a internacionalização na UFRB. Agradecer a audiência, né, de todos e todas que estão nos assistindo. Bom, eu sou professor, né, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, da área de Ciência do Solo, do Centro de Ciências Agrárias, Ambientais e Biológicas. A nossa instituição ela foi criada no ano 2005, né, e com sede no município de Cruz das Almas e campi em outras cidades do Recôncavo da Bahia. E, apesar de relativamente nova, né, a UFRB vem participando regularmente dos programas internacionais de mobilidade acadêmica, né, tais como Ciências Sem Fronteiras, né, que infelizmente já foi descontinuado, né, o programa Abadias, do MEC, né, o programa AIST, né, nós temos alguns acordos de dupla titulação, né, um acordo de dupla titulação com o Instituto Politécnico de Bragança, né, em Portugal, e o programa CAPES Brafagri, né, ao qual eu fui convidado a falar um pouco, né, hoje aqui nessa apresentação. Então, a universidade ela tem diversos parceiros, né, em diferentes países das Américas, da África, né, da Europa, né, por conta desses programas. E em relação especificamente, né, ao programa Brasil-França Agricultura, né, pode passar, por favor, nós temos alguns projetos, né, o programa em si ele tem por objetivo fomentar o intercâmbio entre as instituições de ensino superior brasileiras e francesas, né, estimular a aproximação das estruturas curriculares entre essas instituições, né, por meio da seleção de projetos, dessas parcerias, especificamente nas áreas de ciências agronômicas, agroalimentares, veterinárias e áreas afins, né? Isso em nível de graduação, apesar, né, de os projetos deverem estar ligados também à pós-graduação. Pode passar, por favor. Esse programa, né, tem como responsável aqui no Brasil a CAPES, né, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, né, vinculada ao MEC, e na França, a Direção-Geral, né, de Ensino e Pesquisa do Ministério da Agricultura. Esse programa veio a partir de um convênio assinado entre essas instituições desde 2005, né, e a UFRB, especificamente, né, pode passar, por favor, ingressou nesse programa no ano de 2013, né, quando nós aprovamos um projeto de cooperação para a inovação agrícola, territorial e institucional. Esse programa ele teve vigência de 2013 a 2016. Né? Recentemente, nós aprovamos um outro projeto específico, né? E apesar desse
projeto que findou em 2016, né, ter se encerrado aí desse ano, a parceria teve continuidade, né, os parceiros continuaram discutindo, né, e aí participamos de um novo edital desse primeiro programa. Tínhamos parceria aqui no Brasil com a Universidade Federal de Santa Catarina, né, e na França com a Bordeaux Sciences Agro, a AgroSup Dijon e a VET AgroSup em Clermont-Ferrand. Nesse novo projeto agora de 2019, né, com vigência até 2022, é o Programa de Agricultura Familiar e Inovação para a Produção Sustentável e Segurança Alimentar. No grupo aqui do Brasil, né, houve a introdução da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, né, que veio reforçar o time com as mesmas instituições francesas. E, para além desses dois projetos que eu coordeno, pode passar, por favor? Por favor, pode passar? Nós conseguimos aprovar também neste mesmo ano, né, juntamente com a Universidade Estadual de Londrina e a Universidade Federal de Pernambuco, um outro projeto, né, de impactos ambientais do sistema de produção agropecuários, este na UFRB, vinculado ao curso de Engenharia Sanitária e Ambiental, né, como a área correlata. Então, para esse projeto em específico, participa o curso de Agronomia e como curso associado, né, à Engenharia Sanitária e Ambiental. Para esse projeto em específico, né, a gente tem a participação das instituições francesas, a Supagro, né, de Montpellier, o ENGES, né, de Estrasburgo, e o ENSAT, de Toulouse. Pode passar, por favor? Bom, e quais são as garantias, né? Eu elenquei aqui alguns itens que foram importantes e são importantes para a gente, né, para a excelência desse projeto que a gente desenvolve aí na UFRB em parceria com alguns colegas, né, de outras instituições. Então, a primeira coisa aí que é extremamente importante, que foi importante para a gente, foi o funcionamento das parcerias, né, tanto aqui no Brasil quanto com os parceiros franceses, para a elaboração dos projetos e submissão junto à CAPES. Isso foi fundamental. Então, a gente começa a trabalhar antes mesmo, né, do projeto estar aprovado. Outra coisa que é importantíssima é o reconhecimento mútuo da atividade desenvolvida pelos estudantes. Isso é uma exigência que a CAPES faz a esse projeto, né, para garantir que as atividades que os estudantes vão fazer lá fora sejam efetivamente aproveitadas. Isso muito por conta de que muitos desses programas, quando os estudantes retornavam às nossas instituições, por conta de falta de equivalência entre componentes curriculares, né, por falta de ajustes internos, essas atividades muitas vezes não eram reconhecidas, né, internamente. Então, nós somos obrigados a estabelecer acordos de cooperação com as instituições parceiras para garantir que tudo isso seja efetivamente aprovado, né, e aproveitado pelos nossos estudantes. Isso leva, né, nos levou à adaptação dos nossos currículos para a aproximação com as instituições francesas, com o modelo europeu, né, de educação superior, e modificações nos nossos regimentos internos, para permitir que os estágios pudessem ser feitos ou possam ser feitos no exterior, os trabalhos de conclusão de curso também serem feitos no exterior. Algo que é fundamental também é o apoio, né, institucional em relação a esse suporte, né, das ações internacionais. E aí as superintendências internacionais, né, as assessorias internacionais são fundamentais para nos ajudar na preparação dos estudantes, né, na língua estrangeira, para facilitar o intercâmbio, facilitar a troca de documentos e experiências. No nosso caso, que somos uma instituição relativamente nova, nós não temos curso na área de francês, né, curso de línguas na área de francês. Isso impediu, inclusive, que a gente tivesse o suporte do ISF, né, para a língua especificamente, mas tivemos o apoio, temos tido apoio aqui também, a Federal Técnica do Paraná, que também é relativamente nova, tem tido apoio das instituições das assessorias internacionais para a preparação dos estudantes, com cursos de francês, né, na área, para garantir que os nossos estudantes tenham êxito, né, no processo seletivo, porque algumas exigências são feitas, principalmente em relação à língua. Pode passar, por favor. Outra coisa que é fundamental é a motivação dos estudantes para a formação em língua estrangeira, né? Nós não temos a cultura, infelizmente, né, para graduação de formação dos estudantes em outra língua, né? Agora que a gente começa a pensar no inglês e depois do Ciências Sem Fronteiras em outras línguas também. Mas essa garotada, elas são muito motivadas, elas querem fazer, né, a mobilidade,
elas têm uma facilidade tremenda para aprender novas línguas. Nós tivemos uma experiência exitosa impressionante no ano passado, quando 9 dos nossos estudantes saíram do zero em francês e em 4 meses conseguiram passar, né, no teste B1, né, feito na Aliança Francesa. Então, isso para a gente foi um feito, né, foi um marco. O financiamento, né, de estudantes e professores e pesquisadores para as missões de estudo e trabalho, isso é fundamental, a CAPES garante isso, essa mobilidade e esse financiamento. E algo também muito importante é a orientação dos estudantes em todo momento, né, desde o ingresso no programa, a motivação deles no programa, a elaboração dos planos de estudo, né, o acompanhamento lá fora, né, durante a mobilidade. Então, os parceiros franceses acompanham os nossos estudantes, os colocam em contato com estudantes franceses para que eles se ambientem. Então, tudo isso é muito importante. E no retorno desses estudantes, né, para o aproveitamento das atividades realizadas e a conclusão do curso. Pode passar, por favor? Então, seguindo todas essas regras, né, seguindo todos esses requisitos, né, nós tivemos, enquanto resultados, ao longo desses anos, né, de trabalho aí na mobilidade acadêmica dentro do programa Bafagri, né, no primeiro projeto, né, 40 estudantes nossos, né, 20 da UFRB e 20 da Federação de Santa Catarina, fizeram a mobilidade. Nós recebemos 27 estudantes franceses nas instituições, né, realizamos 8 missões de trabalho, né, com esse projeto em específico. Iniciamos um acordo de dupla titulação entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Bordeaux Ciência Agro, né, para o curso de agronomia. Isso começou nesse projeto específico e foi finalizado no segundo projeto aprovado. Os nossos estudantes têm feito estágio regularmente, têm feito cursos de pós-graduação pós-mobilidade. A gente tem conseguido desenvolver atividade de pesquisa conjunta, né, entre pesquisadores franceses e brasileiros. Pode passar, por favor. Nesse projeto, agora em 2019, 9 estudantes, né, foram para a França no ano passado. Nós fomos pegos aí de surpresa com a pandemia, os estudantes foram pegos na França, e aí foi uma loucura, porque a gente precisava entender todo o processo para saber como orientá-los, o que fazer, né, naquela condição. E aí nós tínhamos 9 estudantes da UFRB e 5 da Federal de Santa Catarina em mobilidade, né, fizemos 3 missões de trabalho entre os professores, mas devido a um trabalho árduo, né, entre os parceiros e as universidades aqui no Brasil, todos os nossos estudantes permaneceram, né, realizando as suas atividades, fizeram os seus estágios. 11 já retornaram, né, recentemente, acabaram de chegar da França, todos felizes e satisfeitos. 2 continuam lá em programa de dupla titulação, 2 estudantes da Federal de Santa Catarina, 1 fazendo estágio, né, continua lá também. E o grande êxito que nós já tivemos esse ano, no primeiro ano desse novo projeto, é que tivemos o primeiro aluno brasileiro da Federal de Santa Catarina que firmou um contrato de profissionalização para a conclusão do 3º ano de engenharia na Bordeaux Ciência Agro. Então, isso mostra a importância, né, dos programas internacionais, da mobilidade internacional para a graduação, mostra que é estratégico para as instituições e para o país, né, esses programas de mobilidade. E eu sei que os problemas políticos e econômicos surgem, né, mas se o Brasil quiser estar na fronteira, né, das negociações internacionais, a gente tem que incentivar, né, essa mobilidade, porque é fundamental formar profissionais com conhecimento, né, nas questões internacionais. Então, era isso que eu tinha a apresentar a vocês, né? Pode passar, por favor. Fico à disposição. Aqui é só uma ilustração das cidades, né, onde nós temos parceria na França e aqui no Brasil, em relação aos 2 projetos em si. Então, é um programa que tem tido êxito. A gente está em fase agora de aprovação da 2ª etapa do projeto. Esperamos que consigamos realizar, né, essa 2ª etapa, né, também com êxito, e que o programa tenha continuidade, né, que a gente não se perca, que o país não perca essa continuidade nas ações internacionais, que é o que, infelizmente, a gente tem visto aí nos últimos anos. Pode passar, por favor? Então, agradeço a todos a atenção, né, fico à disposição, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, estou à disposição para esclarecimentos e para parcerias, né, novas parcerias, né, novos projetos. Então, obrigado, Soane, pela
adiantado da hora. Eu sei que temos mais uma mesa redonda, né, agora à frente. Então, eu estou satisfeito. Obrigado mais uma vez. Muito obrigada, professor Odair. Eu que agradeço a sua disponibilidade em aceitar o nosso convite. Sei que foi uma árdua, né? Já tinha visto o senhor falar sobre essa apresentação antes, né? Por isso que o motivo deste convite de estar aqui como uma apresentação de êxito, né? na UFRB, porque vocês viram aí o tamanho, né? da briga que o professor Odair comprou, porque montar um programa desse, né, com falantes de francês, sem um curso de letras com francês para dar um suporte na universidade, foi uma batalha muito grande, né, que o senhor conseguiu vencer a primeira etapa, já está no segundo projeto, então é muito êxito mesmo, né, muita persistência, muita boa vontade, muita garra, determinação e acreditar na internacionalização e no papel importante que a parceria exige, né, para um curso, principalmente o curso de agronomia, que eu acredito que seja bastante relevante essa experiência, né, de comparação, né, com outro país, com outras técnicas e com outra ação pedagógica, né, para esses alunos. É enriquecedor mesmo a sua fala. Bom, vamos partir agora para o debate, que eu gostaria que todos voltassem, né, com áudio e com vídeo, né, professor Celso? Acho que eu não estou te vendo. Ou não, deixa eu ver. Já. Eu estou me vendo. Pronto, ótimo. Então, vamos às perguntas, tá? Eu já elenquei aqui umas duas para mim, né? Mas eu vou seguir a do público aqui. Acho que a primeira pergunta é direcionada para o professor Henry, né? Quando ele fala do projeto dele com as federais, né? do Nordeste. Professor Henry, por que não foram incluídas as IES estaduais na iniciativa das promoções do Nordeste? Uma vez que as estaduais, a exemplo da UFES, já têm alguns cursos de pós-graduação essa temática dos ODS e desenvolvem tecnologias sociais em suas pesquisas. Grato pela oportunidade. Veja só, acho que eu pulei um dos slides que eu tinha aqui, na verdade, então, a iniciativa não é minha, né? Na verdade, é a iniciativa dos reitores das universidades federais e isso foi resultado mesmo de uma ação do âmbito da Ambifes, né? E eu fui convidado para ser o coordenador do comitê gestor dessa cooperação, né? Porque é importante que essa cooperação saiu dos reitores e ficou a cargo de quem? Das assessorias para ações internacionais das universidades, articular todas essas ações, né? Então, a princípio, nós temos uma previsibilidade, né, de um regimento de estatuto que a gente tem instituições parceiras, né, no âmbito de projetos específicos, no âmbito dessa rede da RINE, né? E aí a possibilidade quando a gente tem um projeto que demanda, por exemplo, uma parceria com outra instituição, a gente pode fazer essa adesão, né? Mas foi uma iniciativa realmente que partiu, não é minha, né, como eu disse, é do Grupo de Reitores de Universidades Federais do Nordeste, e eu faço parte como coordenador do comitê gestor, e o Márcio, inclusive, que está aqui conosco, é também coordenador nessa iniciativa do comitê. Acho que já deu para falar, né? Vamos dar espaço aí, Gilmar, né? Responder, né? Tá bom. Obrigado. Tem uma outra pergunta aqui, que eu acredito que seja para... Eu não sei para quem foi, porque não está direcionada, mas boa tarde, poderiam compartilhar como é realizado o acompanhamento dos intercambistas antes, durante e após a experiência de mobilidade? É a nossa amiga Milena Brown. Acho que todos podem responder. Falar um pouquinho, Sônia. No nosso caso, antes, todos os estudantes que são selecionados para alguma mobilidade, eles passam por uma entrevista com a gente aqui, com o Escritório de Relações Internacionais. Então, na verdade, essa entrevista ela faz parte do processo de seleção, mas também ela colhe alguns dados sobre a ida do estudante. Durante a ida, durante a estadia, a nossa resolução de mobilidade ela tem a figura de um tutor, então existe um tutor acadêmico que acompanha o estudante. Além disso, o Escritório de Relações Internacionais ele está à disposição para qualquer questão.
e após todos os estudantes para terem liberada a sua inscrição no semestre subsequente, eles precisam responder um questionário que a gente elaborou para avaliar a experiência que os estudantes tiveram no exterior. Bem resumido, é isso. Não, mas acho que responde. Os outros querem responder também? Bom, em relação ao programa específico, né, o Bafagri, nós temos um processo seletivo, né, dos estudantes. Esses estudantes eles têm que passar num teste de língua francesa em nível B1, isso é exigência da CAPES. E aí, quando esse estudante é selecionado, ele tem a orientação de um professor da UFRB que vai ajudá-lo a preparar um plano de estudos. Esse plano de estudos tem que ser aprovado pelo colegiado do curso. Quando o estudante vai para a mobilidade, ele é recebido pelo parceiro, né, pelo coordenador parceiro internacional, e ambienta o estudante, né, coloca o estudante em contato com estudantes franceses, e a gente vai acompanhando esse estudante ao longo desse período fora. Quando o estudante retorna ao Brasil, né, nós os orientamos em relação aos procedimentos, em relação ao aproveitamento das atividades realizadas, para que eles não percam, né, tudo que foi feito, né, fora. Porque isso acaba desestimulando os estudantes, né, inclusive a fazer as disciplinas, né, cursar. Isso aconteceu muito no Ciência Sem Fronteiras. Muitos estudantes deixaram de fazer aproveitamento de componentes cursados no exterior porque não tinha mecanismos internos para fazer isso. Então, isso esse acompanhamento é de fundamental importância. Com certeza. Eu gostaria de acrescentar só duas coisas. Os processos são bastante semelhantes, mas nessa questão que o professor Odair acabou de dizer, nós temos um plano de estudos que o estudante tem que preencher antes de sair. E esse plano de estudos é avaliado pelo coordenador de curso. Então, ele já indica as disciplinas, as ementas, o coordenador diz qual vai ser a equivalência quando ele voltar. Então, ele já sai com uma segurança. Se, por algum motivo, as disciplinas que ele escolheu não são ofertadas pela universidade parceira, ele pode modificar o documento e o coordenador reavalia durante o processo e, da mesma forma, ele volta com segurança. Uma outra coisa que a gente fez também, principalmente durante o Ciências Sem Fronteiras, foi um atendimento psicológico a alguns alunos que apresentaram problemas pelos nossos professores do curso de Psicologia, um atendimento online. Porque muitas vezes ou a universidade não tinha esse serviço à disposição, ou o problema da língua, numa situação como essa, que é tão específica, mas se apresentava como uma barreira, né, para os alunos. Então, falar com alguém especializado, claro que o aluno manifestava a vontade dele e a gente indicava, depois todo o decorrer da relação com o psicólogo era privado, nós não tínhamos nenhum retorno nesse sentido, a não ser uma espécie de laudo quando o problema era muito grave, o psicólogo nos aconselhava a trazer o aluno de volta ou a comunicar à família, alguma coisa nesse sentido. Então, são só duas experiências que podem ajudar no processo. Suane, deixa eu complementar na linha do que o Márcio falou. A gente tem uma resolução que está disponível na página da Arex. Quem tiver interesse pode consultar essa resolução. Eu acho que o Márcio deve ter uma resolução também de mobilidade. Nessa resolução, os estudantes está definido que os estudantes apresentam um plano de o que nós chamamos de contrato de estudos, para ser um contrato. E esse ano a gente conseguiu finalmente colocar no sistema de mobilidade que, se o estudante fizer tudo que ele foi fazer lá, ninguém mais dá palpite nenhum. A direção acadêmica aperta um botão lá e o que ele fez lá entra no lugar do que ele deveria fazer aqui. Então, não tem mais aquela situação do aluno ter aprovado um plano, ele faz o que ele tem que fazer e, no fim, alguém ainda acha algum problema para que aquilo não se concretize. Então, é uma grande batalha, mas o que é combinado não é caro, e se foi combinado que era assim que tinha que acontecer, é assim que tem que acontecer quando ele voltar. E tirar o professor da avaliação posterior, mesmo que ele já tenha feito uma anterior, eu acho que é fundamental para que as coisas comecem a se regularizar nesse processo de reconhecimento.
Não, muito bem lembrado, Celso. Bom, como estamos no adiantado da hora, eu acho que tem mais uma pergunta aqui, aí eu peço ao professor Odair, se puder, responder via Q&A mesmo, porque a gente já vai encerrar, que a outra mesa é uma mesa que tem entes diplomáticos, né, que a gente não pode correr o risco de perder a oportunidade de ouvir, né, o nosso governador, que é o presidente atual do Consórcio Nordeste, né, a secretária Adélia, que estará em seguida, né, que é da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, né, e mediando essa mesa, o nosso reitor, né, professor Evandro Nascimento, da Universidade Estadual de Feira de Santana, e também com a participação também do reitor, né, da Universidade de Pernambuco, né, da UPE, que vai entrar juntamente com seu assessor, o professor Cal. Então, eu peço a vocês todos que estão nessa sala que a gente vai encerrar esse link, mas vai só para fazer os testes de áudio, né, e de imagem com eles, mas a gente retorna neste mesmo link às 4h30, né? Então, só para encerrar essa mesa, eu gostaria que todos vocês que participaram dela, eu vou lançar uma pergunta aqui bem breve, né, para que acho que sintetiza tudo a fala dos quatro. Se vocês pudessem escolher uma ação ou as ações que fizeram o êxito da internacionalização, o impacto da internacionalização na universidade de vocês, como é que vocês resumiriam isso? Isso de uma forma bem breve, e aproveito que vocês respondam isso e já façam as considerações finais e a despedida para a gente encerrar essa mesa com louvor, né? Porque eu acho que estamos com 45 participantes atualmente, então eu acho que foi com bastante êxito a nossa apresentação dessa tarde, dessa mesa. Passo a palavra eu gostaria que o professor Yuri começasse, porque acho que ele tem um compromisso e ele vai ter que sair antes do final geral. Então, professor Yuri, você pode responder a essa pergunta e fazer as suas considerações finais num prazo mínimo. Perfeito. Não, nessa questão específica que a gente tem da União do Nordeste, em que especial que a gente consiga inspirar as pessoas, né? Inspirar a nossa comunidade acadêmica, né? A avançar cada vez mais, né? Na solução de problemas e de questões que nos são peculiares, né? Que tragam efetivamente uma repercussão dentro do nosso ambiente de progresso científico e de desenvolvimento social, como eu já costumo sempre falar, né? Isso para trazer uma ambiente de paz e justiça social, porque sem isso não dá para imaginar um sentido maior para a cooperação, né? Então, agradeço a atenção de todos. Tem outro compromisso, de fato vou ter que sair. E aí, saúdo a todos em nome da nossa querida Nona, que está aqui conosco também, né? Então, agradeço a todos e vou pedir licença para partir devido a outro compromisso. Até a próxima! Tchau, professor Yuri. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado, tchau. Até logo. Tchau. Quem gostaria mais? Professor Márcio, professor Celso? Bom, eu acho que o principal para o futuro da internacionalização na UFRN foi a organização, ao longo desses anos, da documentação relativa à internacionalização, as resoluções que organizam os processos de mobilidade docente-discente, os apoios que nós podemos dar, o plano de internacionalização, a política de internacionalização e o consequente plano estratégico de internacionalização, a política linguística. Esses documentos todos que nós atualizamos permanentemente, acabamos de fazer uma atualização para incluir o relacionamento com as empresas, por exemplo, na internacionalização, por causa da criação dos nossos parques tecnológicos. Esses documentos, eu acho que dão segurança para o processo de internacionalização da UFRN e institucionalizam esse processo com mais solidez, né? Eu acho que é isso. Agradeço muito a organização do evento, agradeço o convite, fiquei muito feliz de rever velhos amigos, espero que logo, logo a gente possa novamente trocar os afetuosos abraços que sempre trocamos nos nossos encontros. Muito obrigado a todos. Com certeza, Márcio. Aguardamos ansiosamente este momento. Anne, eu queria agradecer também pelo convite.
agradecer você, agradecer a direção da FAUBAI, Nona, Renê, parabenizar as pessoas que dividiram esse momento comigo, Yuri, Odair, Márcio, companheiros de velhas e antigas discussões e trabalho em prol da internacionalização. O que eu diria vai ao encontro do que o Márcio falou. Eu acho que é fundamental a construção de um plano estratégico de internacionalização. Hoje a gente tem 36 universidades que, de alguma forma, tiveram esse plano chancelado pela seleção do projeto Print, mas eu gostaria de lembrar que a gente teve 103, se eu não me engano, universidades que apresentaram um projeto Print. Isso quer dizer que 103 universidades ainda podem e devem, na minha opinião, retomar aquela proposta inicial à luz do desenvolvimento que elas viram desde 2017, quando o projeto foi apresentado, e atualizar esse plano estratégico de internacionalização. Eu acho que esse é o passo fundamental. Antes de começar a fazer alguma coisa, saber para quê e como você vai fazer essa coisa. As universidades são todas diferentes, cada uma delas tem objetivos diferentes, cada uma delas vive num cenário e num local diferente, e as possibilidades, aspirações e desejos que ela tem que se concretizar nesse plano estratégico de internacionalização. Eu acho que essa talvez seja a grande lição. Dentro do plano estratégico, eu digo que talvez o maior orgulho que eu tenha sido a gente conseguir construir essas alianças globais. Nós tivemos, eu não sei quantas horas de discussões com vice-reitores de relações internacionais de algumas daquelas universidades que a gente sonha com elas trabalhando na educação superior. Por exemplo, eu tive, acho que 3 reuniões com a vice-reitora de relações internacionais de Cornell. Não sei quantas reuniões com a Queen Mary no Reino Unido, não sei quantas com o UBC, Queensland, diversas reuniões. E ter podido mostrar o valor para essas instituições que elas poderiam obter em trabalhar com a Unesp, e elas terem acreditado nessa proposta que a gente fez, é um grande orgulho que eu carrego como uma consecução desses 12 anos que eu tenho atuado nas relações internacionais da Unesp. Então, o que eu diria é isso: definir seus parceiros, ver como e como você vai poder trabalhar com eles e ter uma estratégia para mostrar que eles também ganham ao trabalhar com vocês, que a gente não está fazendo nenhum favor para eles em oferecer e abrir as nossas universidades. Nós estamos dando a ele a oportunidade de trabalhar com um cenário que não faz parte do dia a dia deles, e eles certamente ganharão ao atuarem conosco no desenvolvimento de projetos, uma contribuição à sociedade, numa contribuição à ciência. Antes de sair, eu me permito agradecer ao governador por se juntar, mas em especial a professora Adélia, com a qual já compartilhei não sei quantos momentos aí pelo mundo afora, visitando universidades e tentando construir essas parcerias que a gente está discutindo hoje. Um grande abraço, professora Adélia. Felicidade a todos. Até mais. Muito obrigada, Celso, pela sua fala. Professor Odair, para a gente finalizar. Agradecer muito o convite, a participação, foi muito proveitoso, aprendi bastante hoje com os colegas. Falo que as universidades recém-criadas têm sofrido muito com a sua adolescência, mas a internacionalização é importante, a gente tem que correr atrás disso, e o apoio institucional é fundamental. Sem isso a gente não consegue fazer, mas graças ao apoio dos reitores e ao esforço dos gestores, a gente tem conseguido avançar. Obrigado, sempre um prazer. O prazer foi meu em mediar essa mesa, que nem precisou de mediação, porque foram 4 representantes ilustres das universidades brasileiras, nordestinas, e é um prazer para mim ter nesse modo não normal, de fazer mediação de mesa num evento que não é físico, mas virtual, mas com o nosso público. Isso vai ser transmitido depois no YouTube, garanto que vão ser vistos por muitos olhares, e é
foi um prazer imenso ter com vocês aqui. Um grande abraço. Infelizmente, a gente não pode nos abraçar, então um grande abraço para Celso, para Márcio, para o professor Yuri, que já saiu, para o professor Odair, né? E esperamos nos ver em breve em outros eventos, né? Físicos e presenciais de preferência, depois que tudo isso passar. A gente resolveu que não vai fechar o link, né? Então, somente nossa mesa que a gente vai desligar as câmeras e o microfone, né? Professor Evandro já está aí na sala, então ele vai assumir a mediação dessa mesa. Bem-vindo, professor Evandro. Deixa eu ver se ele abre a câmera. Professor Evandro. Então, a sala vai ficar aberta, a gente só vai encerrar aqui os nossos microfones, a nossa imagem, mas o professor Evandro vai assumir e uma excelente palestra aí com o nosso presidente do Consórcio Nordeste, uma honra tê-los aqui nessa sala virtual. Professora Adélia, um grande abraço, né? Sua fala é aguardada e tchau, até a próxima. Um beijo para todos.